Cadê você, Samile? Pode ligar agora. Nhê, nhê, nhê. Chorando, yo. Nhê, nhê, nhê. Chorando, yo. Nhê, nhê, nhê. Chorando, yo. É o mar, fé, yo. Muitas vezes na minha vida, eu tive que adentrar a casa das pessoas. E eu sempre pedi licença. Peço licença para vocês, peço licença com esse canto, peço licença à Aline, a Dani, a Edu, a todo mundo da casa. E vamos começar. A palavra é toda sua. Obrigada. E todas as vezes que eu precisei entrar na casa das pessoas, quando a gente entra na casa das pessoas, a gente precisa se preparar. E o canto sempre fez parte disso. Cantar para me trazer presença, para me localizar, para respeitar. E logo depois disso eu sempre dizia: oi, eu sou Samile, eu sou baiana, nasci em Itabuna, no sul da Bahia. Morei um tempo em Salvador, já morei no Sudeste Asiático, em Berlim, já morei em um monte de lugar aí. Hoje eu moro em Florianópolis, Santa Catarina. Não sei se tem alguém de Floripa aí. Uhul! Moro lá no sul da ilha, escondida no meio do mato, com meus gatos e minhas plantas. No Campeche, eu Tavares. E agora eu já posso dizer que eu vou completar 14 anos de carreira. Hoje eu estou Head of Design da N26, que é uma fintech alemã que está chegando no Brasil, mas a conversa aqui não é sobre a N26. A conversa aqui é sobre todas essas histórias que atravessam a minha vida, né? Eu sou uma mulher de 35 anos, que durante toda a minha vida eu sempre conheci outras mulheres, outros homens, outras pessoas. Nesses momentos de atravessar essas casas em tantos lugares, no Brasil e fora do Brasil também. E eu sempre gosto de dizer que hoje eu tive que aprender a ter um método. E esse método eu não aprendi em nenhum livro de pesquisa, eu não aprendi em nenhum livro de design. Eu aprendi com a vida e com a vida dessas pessoas. E hoje eu quero falar sobre isso, sobre essa vida que ninguém vê, que é uma vida que pulsa dentro da gente, dentro de cada um de vocês aqui, que pulsa nas pessoas que às vezes a gente esquece delas, quando a gente desenha personas, quando a gente tem aquela reunião com algum diretor que não faz a mínima ideia do que é o Brasil que a gente vive, ou com algum gringo que está chegando no Brasil e que não está entendendo nada do que está acontecendo, ou tem uma dissonância cognitiva real, de que não consegue entender aquilo. E esses verbos que estão aqui em cima é a forma como eu organizo a minha mente, de entender que tudo começa a partir do sentir, desse observar, desse pesquisar, desse cantar, desse contar, desse ouvir e desse continuar. Quando a gente adentra a casa das pessoas, hoje em dia muito mais pelo Zoom e pelo Meets, whatever, é muito difícil quando você ouve uma história, quando você conhece a vida de alguém. Caio! Desculpa, gente. Foi um momento de emoção aqui. E aquele momento você também surpreende com a pessoa quando você adentra a casa. E aí você fala: como que eu volto para a minha vida se eu não consigo ajudar a resolver a vida daquela pessoa? Como que eu volto para a minha vida se talvez a tecnologia que eu estou trabalhando não vai ajudar aquela pessoa? Quem nunca passou por esse questionamento, né, na carreira? E eu escolho todos os dias reaprender a olhar para as pessoas. Pode parecer até piegas essa frase, mas eu diria que hoje, e tendo trabalhado para marcas muito conhecidas, a gente pode ter os melhores métodos de design, a gente pode ter aquele super currículo lindo, maravilhoso, mas tem uma coisa que ainda se repete em todos os lugares que eu passei. Sempre você vai achar alguém
que não entende por que você está escolhendo aqueles usuários para entrevistar. Sempre vai ter alguém que vai falar, mas não faz sentido isso. Por que você quer fazer esse recrutamento desse jeito? Por que você quer olhar essas tantas variáveis? Porque eu estou atrás dessas vidas que a gente esquece e que a gente não vê. E eu quero começar, estou aqui já nesses primeiros 5 minutos, começar lá atrás, quando eu era uma jovem garota de 22 anos, morando em Curitiba, saindo de Salvador, que foi quando eu me apaixonei pela pesquisa. A pesquisa é a base de tudo, né, que eu faço, meus trabalhos, apesar de gostar muito de negócios e coisas racionais, assim. Clayton é esse menino que eu estudei, ele e mais outras crianças que são cegas, durante 6 meses. A primeira vez que eu encontrei Clayton na vida, Clayton hoje já é um jovem adulto, paga suas contas, trabalha, mas nessa época ele era uma criança. Ele virou e falou assim, professora, tem alguém com cheiro diferente aqui na sala. E ela fala um português errado também. Porque quando eu mudei para Curitiba, eu tinha um sotaque, meu sotaque baiano era bem forte. Foi em Curitiba que eu perdi a maior parte do meu sotaque, porque eu sofria muito preconceito, e eu ficava tentando imitar no espelho. Qual que era o melhor jeito de falar o mais neutro possível para não ser julgada pelos meus colegas. Quem nunca sofreu preconceitos na vida, né? Ainda mais no sul do Brasil. E Clayton, ele na cabeça dele, de uma criança que ouvia e que essa era a principal conexão dele, do cheiro, do ouvido, do tato, para ele não fazia sentido uma pessoa falar um português diferente do dele, né? Hoje ele já viajou, já foi até para fora do país. Mas naquela época, como criança, não. E Clayton, nessa época, eu, como projeto de final de curso, eu acabei desenvolvendo um jogo para ele, que era um jogo de contação de histórias, de tabuleiro, e que a gente tinha vários sensores ali, para ele poder brincar com as outras crianças. Por que eu abro começando com a história do Clayton? Porque foi a primeira vez que eu entendi que as tecnologias, elas eram projetadas e elas esqueciam de outros tipos de vidas. Que ninguém naquele momento se discutia, inclusive entre os colegas, e eu fui questionada pela minha escolha. Mas você vai fazer essa parceria com o Instituto Paranense de Cegos, você vai olhar para essas crianças, isso vai dar mau trabalho, você tem que pensar em Arduino, você tem que fazer sensores. O sensor vai trazer vida real? Como que o Clayton vai se sentir? Eu vou estar criando uma tecnologia que oprime ou que potencializa o Clayton, ou que vai dar movimento na vida dele? A segunda história que eu vou trazer é do Jojondai, esse tailandês que eu conheci ele a primeira vez assistindo um TED dele no YouTube, que ele falava que a vida era fácil, porque, na verdade, ele criou esse mantra para ele poder se superar, né, na vida dele, como ele mesmo dizia, apesar de questionar este verbo, mas era o que ele falava ali. Jó ganhava $1 por dia em Bangkok, na Tailândia. E ele vivia comendo miojo todos os dias, até o momento que ele decide que ele precisa construir a própria casa dele. E foi na internet que ele começa a pesquisar sobre como fazer casas bioconstruídas. Hoje ele tem um projeto maravilhoso, que eu tive a oportunidade de conviver com ele, que é o Pampan Thailand, que são várias casas bioconstruídas, que ele ensina educação para jovens, ele ensina sobre a vida. Principalmente para jovens como ele, que na Tailândia são considerados ninguém, como ele mesmo me disse. E Jó é muito parte não só da minha vida de coletar histórias no trabalho, como a minha própria vida, né? O movimento de vida que eu faço de ir atrás de boas histórias, porque cada pessoa é um livro e cada pessoa vai contando alguma coisa. E hoje, sem a internet, Jó não chegaria onde ele chegou, porque tudo são as tecnologias que ele usa. Tudo é algo que ele vai trazendo através do digital ali. Agora eu entro na terceira história, que é de Ercília e Karina, que elas são 2 mulheres indígenas do povo Dezana, que eu tive o presente de pesquisar sobre a vida delas e de ajudá-las numa orientação de tecnologia. Inclusive, não sei se tem alguém aqui do Mercado Livre ou no Venshop, mas foram os 2 exemplos que eu usei para elas, porque elas são mulheres que tiveram que se digitalizar durante a pandemia, elas estão em Novo Airão, na Amazônia,
e elas tinham que vender as coisas delas de forma digital. Só que ninguém nunca explicou para elas como fazer isso. E eu lembro a cara delas na hora que eu mostrei a página do Mercado Livre e do Nuvem Shop, e elas olharam, mas como que faz isso? Será que... E aqui, gente, não é nenhum questionamento para o Mercado Livre, nem nada, tá? Mas quando a gente está ali desenhando, será que vai passar na nossa cabeça que vão ter 2 mulheres indígenas lá de Nova Airão, que elas precisam vender as artes delas, que elas já vendem para fora do Brasil, que elas saem em páginas de revistas conhecidas, mas que elas nunca ouviram falar sobre o Mercado Livre. Elas não fazem uma puta ideia do que fazer com o Nuvem Shop. Então, quando a gente olha para essas histórias, a gente começa a abrir os nossos olhos. O que a gente não está vendo? O que a gente está tirando no nosso momento de construção? Para quem que a gente pensa quando a gente está projetando as nossas tecnologias, quando a gente quer testar as nossas tecnologias? E aqui a 4ª história da Letícia, que hoje se tornou uma grande amiga. O ano passado eu fiz um curso de formação de doula para a morte, que tem a doula da vida e tem a do final da vida. A morte é um dos meus temas de estudos pessoais, e eu tive o privilégio de estudar com Letícia e aproveitar a oportunidade para pesquisar muito sobre a vida dela, porque a Letícia tinha muita dificuldade com as tecnologias do nosso curso. E a gente pode até falar, mas era muito simples, era só um Google Meets ou um Zoom. Mas para ela, que é uma mulher que sai todos os dias de casa para chegar na casa das pessoas, para ajudá-la, as pessoas a morrer. Porque ela faz parte do programa do SUS, que se chama Melhor em Casa. Esse programa ajuda as pessoas nesse momento de final da vida. Sabe o que a Letícia faz? Ela pega o Spotify dela, ela bota música para as pessoas. Ela pergunta para a pessoa quais são as músicas que as pessoas gostam. E ela aprendeu a usar o Spotify, porque antes ela gravava no celular dela essas músicas. E aí um dia a gente falou, tem o Spotify, Letícia, usa o Spotify. Ela, mas como que usa isso? Está tudo em inglês. Eu falei, não, a gente bota em português, a gente dá um jeito. E o WhatsApp, por ela ter dificuldade, às vezes, de escrita, ela usa o áudio para falar com esses pacientes que estão nas grandes periferias do nosso país e que hoje o trabalho dela é concentrado em Campinas. Existe um programa que esta mulher, Letícia, usa de artefatos, que a gente pode fazer parte ou não dessa construção, e que vai ajudar a pessoa a ter um morrer, né, o exercício do morrer, de uma forma diferente. Tem muito de UX na morte, principalmente porque a gente tem que projetar grandes experiências. E nessa vida que a gente não vê, a gente não pensa que esses assuntos também fazem parte, principalmente porque eles mexem com nossos tabus pessoais. A 5ª história, e chegando mais perto, quase aí do final da minha fala, eu quero falar de Rubenita. Esse ano eu fui para a Amazônia, mas fui mais para a parte paraense. Eram as minhas férias e, claro, eu sei que eu tenho isso de usar pesquisa até nos meus momentos de férias, porque eu acho que é a minha vida e eu amo isso. E eu queria muito entender qual que era o movimento das mulheres, agora que eu estou estudando muito mais canto, em territórios que antes as mulheres não podiam cantar. Por muito tempo, o carimbó, as mulheres não podiam cantar, as mulheres mais antigas. Tanto que existem vários movimentos femininos hoje de mulheres no Pará que cantam carimbó. Rubenita é uma mulher que ela hoje recebe as pessoas na ilha de Cotijuba. Para quem conhece o Cantor de Alu e já ouviu aquela música Cotijuba, pá, é esse lugar maravilhoso que se chama Ilha de Cotijuba, que a entrada é um presídio e tem muita cultura popular. E Rubenita é uma mulher que ela tem uma cicatriz no rosto, porque ela participava de um dos movimentos no interior do Pará. E ela foi ameaçada de morte porque ela era uma mulher que cantava e falava o que ela queria. Rubenita não sabe escrever, ela usa o WhatsApp, mudou a vida dela por causa do uso do áudio. E ela, inclusive, sempre se emociona, o olho dela enche de água quando ela fala que ela pode mandar um áudio para alguém. E ela, hoje, tem um espaço de cultura popular que ela pega toda a oralidade e pede para que as pessoas que vão estudar com ela, vão conversar com ela, possam gravar isso.
porque ela não consegue, né, digitalizar. E aí a gente foi conversando, eu falando, ai, Rubenita, seria legal a gente começar a pensar de você fazer algumas coisas online. Aí, como eu sabia que ela tinha dificuldade de escrita, eu gravei no meu celular todo o passo a passo, explicando para ela o que ela tinha que fazer. E aí, passou uns dias, ela falou, Sami, mostrei teu áudio para uma moça aqui da cultura popular e ela vai fazer isso que você tinha sugerido. Eu falei, porque você pode pedir dinheiro, vaquinha online, para te ajudar. Tem vários recursos. Essas informações, muitas vezes, não chegam para essas vidas. Quando eu estava atravessando toda essa viagem no Pará, foi uma viagem bem longa, porque eu visitei comunidades quilombolas, eu fiz uma série de coisas, pessoas que eu queria há muito tempo conhecer e ouvir e ver, né, com os meus próprios olhos. Era muito interessante, porque eu olhava para o lado no barco e eu sempre via as pessoas usando muitos aplicativos para os quais a gente trabalha, ou já trabalhou na vida. E vendo ali em loco, não estou entendendo isso aqui não, como que clica nisso? Que botão é esse? Porque muitas vezes a gente não consegue pensar, e por muito tempo na minha vida, um dia até eu brinquei que a gente projetava aplicativos para o São Paulo centrismo e não para o Brasil centrismo. A gente não lembrava dessas outras histórias. E quando a gente decide trabalhar com isso, a gente tem que lembrar da nossa responsabilidade. A gente tem que lembrar que existem muitas pessoas que elas estão entre a existência e a sobrevivência. Pessoas que estão próximas da gente, às vezes pessoas que estão do nosso lado. E tem pessoas que muitas vezes a tecnologia pode ser muito danosa, porque alguém vai filmar, vai postar na rede social e vai questionar a identidade daquela pessoa, ou vai xingar aquela pessoa. E aqui não é um julgamento, é um chamado para que a gente se reconecte com esse lugar de lembrar que existem pessoas que estão entre o existir e o sobreviver e que elas precisam de comunicação, de cuidado e de sustento. Quais são as tecnologias que têm a ver com comunicação para que você se colocar nesse lugar do teu existir no mundo, de se fazer entendida? Como que você ganha o teu sustento, tanto hoje em dia, né, com o boom das fintechs, o quanto que essa tecnologia tem a ver com o sustento também das pessoas. Um boleto que ela paga, o dinheiro que ela recebe, talvez a notificação que não chega e não avisa que o dinheiro entrou. E esse cuidado que tem a ver muito com saúde. Como que as pessoas estão se cuidando? Como que elas estão conseguindo dinheiro para se cuidar? Será que elas estão tendo a oportunidade de encontrar médicos que olhem para elas como seres existentes? Como que a gente está vendo esse cuidado? E agora, indo muito mais para o final, faltam uns 3 minutinhos para fechar a minha fala. Eu fiz essa listinha muito simplória, que é uma forma de organizar a minha cabeça. Eu sempre gostei muito de olhar para os livros, para o que eu via na prática, mas também como que minha cabeça traduzia aquilo. Porque eu sempre lidei com pesquisas com histórias muito densas, porque foi uma escolha de vida. E aqui, quando eu falo de território, o quanto que a gente está olhando para o território que a pessoa veio. Eu ter nascido em Itabuna, do lado do Ribeirão, e ter crescido em meio a enchentes, me deu uma visão de mundo. Talvez se você nasceu em outro bairro, de outra forma, vai te dar uma outra visão de mundo. Qual que é o contexto? Quem são as pessoas? Qual que é a raça? Qual que é a etnia? Qual que é a forma de sustento? Qual que é a orientação sexual? Quais são a forma... Onde que as pessoas estão? Com o que elas trabalham? Quais são os modelos de vida? Quais são os sonhos das pessoas? E, principalmente, qual que é a forma que as pessoas olham para essa pessoa que você está estudando? Porque a forma como as pessoas me enxergam em São Paulo, como elas me enxergam em Salvador e como elas me enxergam em Florianópolis, é bem diferente. E quanto mais a gente vai para o sul do Brasil, as coisas ficam bem mais complicadas. Então, como que aquilo que a gente está estudando, essa interface que a gente está produzindo, fala um pouco disso. E aqui eu quero deixar uma pergunta para que a gente lembre disso todos os dias. A gente fez uma escolha de trabalhar com tecnologia e a gente tem uma responsabilidade nisso.
E, às vezes, com esse tanto de informação e com um pós-pandemia que prejudicou a memória de muitas pessoas, inclusive a minha, a gente precisa lembrar. A tecnologia que a gente trabalha está produzindo um algoritmo racista? A tecnologia que a gente trabalha está esquecendo das outras pessoas? A gente está esquecendo no nosso dia de retomar os temas? Eu não estou pedindo aqui para ninguém ficar brigando, mas a gente lembrar, a gente trazer uma referência, a gente trazer um diálogo, a gente trazer uma informação. Eu tenho que lembrar todos os dias que eu preciso lembrar de todas as pessoas. E é sobre uma lembrança, e por isso eu repito o verbo lembrar. Para que a gente possa honrar todo o esforço que a gente faz de estudar, de ter vindo nesse evento, de investir em várias coisas. Isso também é sobre honrar o nosso ofício com tecnologia. É sobre honrar o trabalho que a gente faz. Para que a gente não perca o desejo de continuar. A gente precisa continuar nas nossas missões, nas nossas escolhas de quem que a gente coloca nas nossas equipes. Esses dias uma pessoa falou: nossa, Sam, você conseguiu montar o time mais diverso que eu vi nos últimos tempos. Porque eu escolhi fazer isso. Eu escolhi ir atrás, eu investi tempo nisso. Porque eu queria um time que fosse a minha cara. E não só a minha cara, mas a cara do país do qual eu faço parte. Então a gente tem que lembrar todos os dias disso. Das vidas que tem dentro da gente, ao nosso redor, ao nosso lado, nas ruas que a gente anda, que muitas vezes a gente pode fingir não ver, mas a gente pode escolher enxergar essas vidas. Muito obrigada. Vamos conversar agora sobre as histórias, mas só teremos espaço para 3 pessoas falarem. Gente, por favor, não briguem com o Matheus. O Matheus é uma ótima pessoa. Ele adoraria que tivessem 10 pessoas falando aqui, mas a gente não tem espaço. Não vou botar a culpa em ninguém, não. Então, a gente tem espaço para 3 pessoas. Quem quer vir aqui conversar com a gente para ocupar essas cadeiras aqui? Quer vir? Venha. Pode falar, Ieda, pode falar. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Ieda Gonçalves. Conheço algumas pessoas aqui, outras não. Prazer. Eu sou ex-service designer. Estou. Lembra disso. É isso. A gente não é o nosso trabalho. A gente não é, a gente está. E sou uma pessoa apaixonada por Samile e a Aline, que estão aqui, que eu já trampei junto, mas que eu aprendo muito constantemente. Estou nervosa, mas eu vou ficar calma. Bom, Samile, obrigada por suas palavras, sempre me emocionam muito. E aí eu queria te perguntar uma coisa, que é: como que a gente preserva o olho no olho, a humanidade na pesquisa, né, nesse mundo em que a gente é cobrado da tecnologia ágil, da coisa acontecer para ontem, do mercado que quer a resposta e a métrica, mas que sem as pessoas no centro, porque afinal a gente está falando de experiência das pessoas, e sem esse olhar, né, como você trouxe, para as pessoas que não estão ali no escopo do projeto, muitas vezes, essa resposta, além de enviesada, ela também é mais do mesmo, né? É isso. Então, eu queria saber como que você faz também para hackear ali o sistema. Sim. Eu queria, enfim, te agradecer por isso e aprender um pouquinho mais também. Obrigada. Essa pergunta é muito boa, porque essa tem sido minha vida hoje. Bem isso. Acho que é a primeira vez na minha carreira que eu tenho que me esforçar
3 vezes mais para manter isso. Acho que a primeira coisa começa com um time, assim, porque é a base de tudo. Então, o que eu fiz, né? Eu montei um time do zero e escolhi as pessoas que representavam ali tudo que eu achava que era importante para estar mais próximo da realidade. Aí, eu vou entrar bem no detalhe, porque o Ux sempre briga comigo que eu fico contando tudo, mas, enfim. Aí, tem um canal do Slack, e daí no Slack eu coloquei uns princípios ali. Eu coloquei autocuidado, colaboração e tal, porque eu queria já gerar isso no time, assim, de que eles têm que lembrar, o autocuidado é um pilar. Então, eu vou falar primeiro do time, depois eu falo dos processos. Aí, todos os nossos rituais, né, as cerimônias durante a semana, eu sempre abro perguntando como eles estão se sentindo, como que eles estão, e o que eles estão olhando em relação à existência deles ali, ou o que está relacionado, né? E aí, inclusive, no início, uma das pessoas do meu time falou que ele achava muito estranho eu perguntar como ele estava se sentindo, porque ele vinha de uma liderança que nunca perguntou para ele como ele se sentia. Ele me pediu paciência para que ele ia se acostumando, porque toda vez ele chegava, Samília, eu fiz a task e tal, eu fiz isso. Eu falei, calma, eu nem abri o Gira ainda. Está começando o dia, gente, calma. Então, isso começa muito com esse cuidado com o time. Eu acho que saber as histórias. Então, eu sempre quero saber como que eles estão se sentindo, como que foi o final de semana. Eu dou espaço para isso. E eu invisto realmente tempo nisso. Inclusive, a gente vai fazer uma missão semana que vem, que eu mandei um valor para eles financeiro, e que eles vão ter que trazer fotos do que eles se viraram com aquilo. É um team build que eu vou fazer, mas é uma forma deles contarem da vida deles. Porque uma pessoa mora em Bangu, no Rio, a outra mora no centro de Porto Alegre, a outra está em Campo Grande, o outro está em Curitiba, e eu e a outra pessoa está em Florianópolis. Então, são histórias bem diferentes e com perfis ali de identidade muito diferentes também. Isso começa muito com o time. Quanto mais eu exerço isso com o time, mais eu consigo também questionar e também direcionar algumas coisas. Por exemplo, uma das pessoas do meu time, eu sempre falo, lembra sempre que a gente tem que lidar com as questões raciais. A gente tem que sempre lembrar disso, porque talvez esse algoritmo aí está minando umas pessoas. Então, a gente tem que lembrar disso. Quando a gente fizer esse desenho aqui, a gente tem que lembrar que existem outras pessoas. Então, eu sempre trago um papel também que eu acabo fazendo de trazer isso, uma referência e tal. Aí, quando eu vou para o cotidiano, por exemplo, para o teste de usabilidade ou para entrevista e tal, hoje eu tenho que ter mais dados para juntar com as minhas escolhas, para justificar. Nos anos anteriores, eu não precisava tanto. Mas, nesse momento, porque existe um desconhecimento também sobre o Brasil, eu tenho que fazer um esforço de que, olha só, não dá para a gente ter esse monte de homem branco hétero, entendeu? O país não é só isso. Então, a gente precisa dessas pessoas, porque representa... Aí eu pego o IBGE, PNAD, um monte de dado, aí eu monto uma imagem e falo, isso aqui é isso aqui é o Brasil. Demanda um esforço meu de explicação e de insistência mesmo. Hoje, esse é o meu contexto atual, super recente. Então, eu vou lá, eu mostro, por exemplo, e tudo eu coloco um método. Então, o meu documento de recrutamento, ele está lá, todas as justificativas. Por exemplo, ano passado, eu participei de um projeto que era de saúde, e aí um colega falou assim, nossa, Sami, eu achei muito curioso que você especificou, ele era uma pessoa branca, que você especificou que precisa de pessoas pretas de pele mais escura. Aí eu falei, você já viu uma pessoa preta no hospital como o médico trata? Acho que talvez por isso que você não tem essa referência. Aí, quando chegou nas entrevistas, ele ficou chocado com os relatos que ele ouviu. E, então, isso vai trazendo com o método, com os dados juntos, num contexto que eu estou hoje, que eu preciso botar muito a mão. Nos contextos anteriores, não tanto. Mas hoje eu tenho que estar ali, eu tenho um post-it no meu computador e uns papéis na parede, assim, para poder lembrar disso. Lembra de perguntar isso. Claro que, às vezes, eu posso, fechando, né, engrossar um pouco mais a voz, porque eu convivo com muitos homens. Inclusive, nem lembrava de trabalhar com tanto homem assim. Mas eu tenho que trazer essas sustentações. Infelizmente, porque tem pessoas que não têm contexto mesmo. Que é o que eu falo da dissonância cognitiva. Obrigada. Oi, Samília, tudo bem?
Então, na verdade... Como você se chama? Eu me chamo Rodolfo. Prazer. Eu trabalho com design... Na verdade, eu vim do design gráfico e do web. Faço isso desde 2009. E UX especificamente, mais UI, na verdade, desde 2018. E eu fiquei bastante curioso. É claro que a apresentação ela tem um tempo limite, então não dá para a gente entrar muito em detalhe, né, em todas as coisas. Mas eu fiquei bastante curioso para saber o contexto da pesquisa e quais soluções que foram entregues para essas histórias, né? Tem histórias que eu trouxe ali que não é relacionada a um trabalho, um cliente, mas da minha escolha pessoal. Eu realmente invisto dinheiro nisso de ir lá viajar, conhecer as coisas, lá com as pessoas. Porque isso faz parte do meu processo de inspiração. Então, eu sei que em algum momento aquilo vai ser útil. Inclusive para os argumentos, eu amo. Que aí olha, tem uma pessoa lá não sei onde que faz isso e tal. Mas, por exemplo, das histórias ali que eu escolhi, foram muito histórias pessoais. O que eu posso te falar é de um exemplo, né, recente. Inclusive, Paula ontem apresentou o Amanhã, que foi o projeto que eu participei de cabo a rabo ali como pesquisadora. Eu acho que o Amanhã é um grande exemplo, porque a gente tinha uma premissa de apresentar o Brasil, né, de estudar o Brasil. Eu lembro de revisar linha por linha do processo de recrutamento, para que realmente representasse as pessoas e realmente pudesse contar aquelas histórias. E aí vem todo um processo de planejamento, do briefing, de decisão, se tem dinheiro ou se não tem dinheiro para fazer pesquisa. No projeto do Amanhã, a gente fez diário online, a gente fez entrevista online, a gente fez análise, a gente teve entrevista com pessoas inspiradoras. Tinha dia sobrando para fazer pesquisa, então foi ótimo. Não é sempre assim. Então, tinha toda essa base, e aí tinha um processo ali que a gente tinha uma rotina diária de pegar todos os dados, né, e também fazer as análises. A gente fez bastante workshop interno. Na época, eu estou pegando o gancho de Paulinha ontem, porque como ela mostrou, e é uma coisa mais palpável ali. A gente fez workshops, então a gente montava esses workshops para disseminar ali o conteúdo. E eu, pessoalmente, esse projeto ele durou o ano inteiro de 2020, né, basicamente. Só que a maior parte da equipe ficou ali nos 4 primeiros meses e eu fiquei no Nubank até o final do ano. E aí, nesse processo, a gente estava muito junto com os designers, então eles desenhavam cenários, aí eles viam as soluções, e aí eu trazia muito das histórias. Inclusive, teve um caso de um moço, que eu esqueci o nome dele agora, que ele tinha acabado de entrar no Nubank, e ele vinha de, sei lá, não sei quantos anos de Dubai, assim, era um brasileiro. E aí foi ótimo, porque ele fazia umas perguntas e eu falava, olha, contraste isso aqui de experiências, né? Absurdo, total, assim. sim. Então, as soluções, muita coisa que está aí já rolando, né? Que agora não faço mais parte, mas eu sei que derivou muita coisa, assim. E acho que, para fechar, o mais difícil ainda é sair de uma imersão como essa e derivar em soluções que realmente importam para as pessoas. É um pouco contraditório o que eu vou dizer agora. Porque sempre vai ter alguém que tem uma sacadinha maravilhosa no time. Mas se a gente fizer isso... Você não acabou de ouvir tudo isso? Às vezes a pessoa precisa de uma coisa muito simples e que vai revolucionar a vida dela. Mas aí a gente fala, se a gente gamificar, e se a gente fizer isso? A pessoa quer pagar um boleto. Zero noção, né? É isso que ela precisa. Na verdade, o princípio das pesquisas foi isso. Na verdade, foi coletar dados sobre realidades diferentes para daí pensar em soluções para... Entendi. Nesse projeto do Amanhã que a Paulinha contou ontem, sim, e foi, né, ter feito isso em plena Covid, no ápice da Covid. Tem situações, agora mesmo eu acabei de rodar um monte de testes de usabilidade, que eu já tenho, né, o protótipo pronto, né, porque o aplicativo está chegando no Brasil ainda, então já tem alguma coisa ali. E a gente fez também umas entrevistas, logo que eu entrei, foram 35 entrevistas. É cansativo. 35 entrevistas que a gente tinha já uma solução também. Então, pode ser um antes e depois ali. Eu sinto que, hoje em dia, a gente tem mais dificuldade de justificar financeiramente pesquisas mais robustas, se você não está numa consultoria. Porque eu acho que, quando a gente é funcionário, e eu nem estou falando da realidade que eu estou hoje, mas de todas as realidades que eu já passei, eu sinto a diferença porque eu já vivi todos os papéis, né? Eu já fui a cliente com muito dinheiro, quando eu trabalhava no Itaú, então eu contratava todo mundo, fazia pesquisas incríveis e tal, não sei o quê. Já fui a consultora, que aí o cliente, tira isso, faz isso, não sei o quê e tal, não pode e tal. Aí você tem que ir ali conversar com o cliente, chamar ele para almoçar.
Dá um jeito. O Stefan está rindo porque ele já passou isso aí também. E você tem a realidade que um corte de orçamento. Então, que é a realidade de muitas startups hoje. Por que você vai gastar isso? Tem que realmente mandar isso? Então, a planilha do Excel está ali, ó, contando. Então, isso também varia, e aí eu vejo também essa dificuldade de ter soluções que elas estão realmente resolvendo o problema das pessoas, sem ficar pensando nesse ego designer, de gamificar, de fazer não sei o quê, faz animação. Sim, calma, gente. Sim, forma de pensar muito Pinheiros, né? Que estavam falando ontem. Então, Obrigado. Caio. Olá. Gente, só um minuto. É porque, assim, eu posso contar nosso segredo? Eu só não posso chorar. Vai deixar de ser segredo agora. Vai deixar de ser segredo aqui, é público. Caio, eu conheci Caio pela internet ali, postei falando do meu programa de mentoria em 2021, não foi? Isso, a gente se reencontrou depois de 12 anos. Isso, depois de 12 anos, quando eu morava em Curitiba, e daí reencontrei Caio online. E a gente viveu toda uma jornada de trocas, de mentorias da vida do designer e tal. E é a primeira vez que eu estou vendo Caio em carne e osso, assim. Mulher de Deus, que coisa incrível. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Caio. Certo, então... Tem bastante coisa para eu falar aqui, mas o tempo é curto. Mas primeiro deixa eu me apresentar, assim. Então, é representativo eu sentar aqui hoje também, gente. Eu preciso contar isso para vocês, tá? Eu sou o Caio, eu sou um homem trans não binário, eu sou líder e talvez uma das primeiras, se não a primeira liderança de líderes trans dentro de uma área de design no Brasil, tá? Obrigado, galera. Mesmo. E eu tenho a felicidade de subir aqui no palco e representar tanta gente que me levou para a fila aqui, tá? E eu fico muito feliz. Muito obrigado por cederem esse espaço importante. Esse é dar o passinho pro lado, viu, gente? Isso é dar passinho pro lado. Pessoas incríveis, assim. Eu fico muito feliz de que elas se sintam representadas pela minha presença, pelo fato de sentar aqui, né? Então, eu acho até oportuno de falar com a Samília, vocês não estão entendendo, isso é incrível, a gente poder se encontrar aqui num momento como esse para falar sobre essa questão de invisibilidade. Eu, como pessoa trans aqui, falar sobre invisibilidade, entre outras tantas coisas que estão passando aqui pela minha cabeça. Mas, também para passar para ti, né, a questão de o quanto a gente está com os olhos abertos para o que está ao nosso redor, né? A gente falou muita coisa ontem, falou hoje, e essa questão do interesse genuíno, assim, não é sobre a causa. É importante ter interesse genuíno pela causa, mas é importante pra caramba ter interesse genuíno pelas pessoas, né? Todo mundo tem os seus recortes, né? Alguns recortes têm algumas fragilidades maiores, e a combinação desses recortes fazem as fragilidades aumentarem. Tem um conceito maravilhoso vindo do feminismo preto sobre interseccionalidade. Quem nunca ouviu falar e é líder aqui, pelo amor de Deus, joga no Google e corre atrás, né? Mas eu queria muito, não só relatar e falar aqui, mas perguntar para ti, eu tive que pensar aqui de última hora também, né? O que falar aqui em cima? Mas sobre como a gente pode exercitar esse abrir o olhar, né? Não só esse lugar da gente reconhecer de que a gente tem sim, pelo fato de a gente estar sentado aqui, estar num evento de design, que a gente tem privilégios, independente de todas as fragilidades que a gente viveu até hoje aqui na nossa vida. Como a gente faz para ampliar o nosso olhar, né? A gente tem o nosso método, você tem o seu, eu tenho o meu, mas como a gente pode começar, para quem aqui está preocupado, em se sensibilizar, em olhar para o lado e falar, putz,
Tem a pessoa que está lá no Amazonas que vai usar, tem a pessoa que está ali e tal. Tem gente perto e que a gente não olha, né? A gente fala que a gente está aqui falando da bolha de Pinheiros, alguma coisa assim. Sim, tem bairros aqui perto que já vão ter dificuldade, né? Como a gente pode fazer para abrir o nosso olhar? Amei essa pergunta. Bem poética. Bem você. Acho que a primeira coisa é a gente aceitar, assumir que às vezes a gente não se esforça. Eu acho que eu já queria trazer isso de antemão, assim, que falta um esforço. Aí a gente assume escolher que a gente vai se esforçar. Por que eu trago o verbo esforço? Porque, gente, é muito fácil no dia a dia a gente esquecer das coisas, né? A gente vai indo, vai falando e tal. Eu sou uma pessoa que eu venho de uma criação muito rígida, então eu sou muito exigente comigo mesma. Isso não quer dizer que eu sou exigente com as pessoas, mas comigo eu sou muito exigente. Muitos anos de terapia trabalhando isso. Mas, assim, como eu sou muito exigente, eu uso muitos recursos para me lembrar, porque eu sei que eu vou acabar esquecendo. Então, eu vou usar os métodos, as coisas, e tem um ponto que ajuda na manutenção desse esforço, é a gente genuinamente decidir, porque não dá para olhar todos os problemas e todos os temas, principalmente no país que a gente vive, e no momento que a gente está, quais são os temas, quais são as histórias, pelo que eu quero me esforçar para estudar e pesquisar e trazer ali, e ser uma referência, talvez, naquilo. Conectando, né, com o que a gente estava falando, eu lembro que até brinquei, será que eu trago a história do Luca, né? Porque eu já entrevistei ele, mas o Luca está no Crew AI, e daí é famoso Luca. A primeira vez que falaram assim, Sam, você vai ter que fazer uma pesquisa, você vai ter que entrevistar algumas pessoas trans. Aí na hora eu falei assim, putz, eu não sei nada. Porque me caiu uma ficha que eu não tinha amigos próximos, né? O que a gente está... Isso faz uns anos. O que a gente está consumindo de conteúdo? Quem são os teus amigos? Com quem que você vai para o bar? Com quem que você anda conversando sobre a vida, né? Hoje eu tenho amigos, né, de todas as formas, jeitos, cores e sabores, mas naquela época não tinha. Então eu falei, eu preciso pesquisar sobre isso, eu preciso estudar sobre isso, eu preciso perguntar para as pessoas sobre isso. E inclusive, isso acabou me abrindo muitas portas de muitas coisas, inclusive para ajudar uma amiga minha que não queria aceitar o processo de transição da prima dela. Então, eu falei assim, espera aí que eu tenho 5 referências para te dar. Então, acho que tem primeiro, em síntese, porque acabou o tempo, o esforço, aceitar e assumir que às vezes a gente não se esforça, a gente se conhecer para entender o que ajuda a gente se manter e a gente lembrar e escolher os assuntos. Porque a gente tem que começar por algum lugar. Então, eu, por exemplo, eu amo estudar a morte. E eu quero saber tudo sobre a morte, porque eu acho que a morte é um tema incrível, tem um UX muito para a morte. E aí eu fui atrás. Eu cheguei na Letícia, eu fui fazer uma formação de 1 ano. Tudo bem que eu sou extremista, né? Intensa. Mas a gente pode fazer isso lendo um artigo, perguntando para alguém, indo no lugar, observar e se lembrar disso. Eu acho que tem esse ponto que a gente ainda falha, que é a falta de atenção. Até a gente já discutiu sobre isso algumas vezes, porque eu vejo uma desatenção muito grande em nós designers muitas vezes. Então a gente tem que lembrar da atenção. E aqui não é nenhuma cobrança que a gente tem que estar aí militando, questionando um monte de coisa, mas é a atenção do estado de presença. De eu estar aqui e eu olhar as pessoas. De eu estar no Zoom ou no Meet, a galera do meu time sempre brinca, Sammy, não dá para passar nada com você. Porque, eu tô ótimo, não tá não. Tô vendo, gente. Tá com a cara inchada. Hoje mesmo eu botei essa maquiagem aqui para brilhar, que eu encontrar Caio, o Edu, não digo não para Edu, então eu tinha que estar aqui, encontrar a Aline, mas a gente tem que continuar, e é isso que eu desejo para vocês. Palmas para ela!